Olá, bem-vindo a esse módulo que nada mais é do que o que vai te nortear no curso. Além da minha apresentação, que eu já falei um pouquinho sobre a minha atuação e como eu vou te proporcionar conhecimento diante desse processo contra o câncer, é apresentar aqui passo a passo para que você tenha a noção de todo tipo de conteúdo dividido em módulos. Módulos para quê? Para ficar mais fácil a sua compreensão, de acordo também com o momento você está diante da tomada de decisão do diagnóstico que você possa ter recebido ou algum familiar, e daí para frente você entender qual é o aprendizado mais rápido que você possa ter para ganhar tempo também nesse processo e nessa jornada. Às vezes você já tem uma dúvida pontual, então você pode buscar através dos módulos qual é a dúvida que mais vai ser esclarecedora naquele momento para você. Além disso, eu estou gravando também semanalmente vários outros conteúdos e eu sempre vou colocar aqui também algumas atualizações para que o curso sempre esteja muito atualizado, já que a gente participa de congressos, de cursos e dia a dia, principalmente nessa área de oncologia, nós entendemos a melhor forma de atuar diante de um paciente e diante de terapias, de remédios que têm saído pela indústria farmacêutica com tanta propriedade para benefício aí de redução de efeitos colaterais, benefício de cura e tentativa de cura de vários tumores. Então tem muita coisa nova que vem surgindo e a gente vai se atualizando a todo instante. Essa área tão delicada e tantas pessoas precisam realmente de conhecimento sobre tudo o que está acontecendo na área de oncologia. No meu curso eu foco mais em cuidados, em tirar dúvidas administrativas e clínicas. Então, algumas coisas que são pertinentes somente à área médica eu não vou conseguir esclarecer, porque, por exemplo, remédios são prescritos pelo médico, mas eu consigo te dar a orientação sobre tudo que existe no mundo sobre o tipo de remédio que o médico vai te prescrever. Eu vou dar mais dicas de cuidados do que propriamente de receituário médico. Então, só para te esclarecer o porquê que eu ponderei tudo isso no meu conteúdo, vai te facilitar bastante, porque é um conjunto e nós trabalhamos em equipe. Eu consigo nortear tudo que o médico te prescreveu e você vai conseguir fazer um comparativo usando aqui todas as estratégias para a melhoria da sua qualidade de vida e melhoria do seu conhecimento para que você tenha autocuidado diante do diagnóstico de câncer. Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui a tela na apresentação. A primeira coisa, atuação na área como enfermeira navegadora. Então, só relembrando um pouquinho, eu sou enfermeira formada há mais de 20 anos pela Faculdade de Medicina de Marília e atuação em São Paulo, pela USP e pelo Instituto IPESP. Represento principalmente o papel do enfermeiro navegador, o quanto a gente vai poder ajudar nesse processo durante o diagnóstico de câncer. Por partes aqui na jornada até o diagnóstico de câncer. Como o médico vai conseguir diagnosticar? Eu vou trazer vários tópicos sobre a visão médica sobre o seu diagnóstico. Depois são os tipos de tratamento contra o câncer. Eu vou explicar um pouquinho sobre quimioterapia, imunoterapia, hormonioterapia, radioterapia. São várias modalidades de tratamento na área oncológica. Orientações administrativas para direcionar você nessa jornada, o que seja pertinente à autorização do plano de saúde, a procedimento particular, a como você conquistar, por exemplo, um tratamento no SUS, o quanto é diferente uma solicitação de outra. Quais as exigências, então, dos planos de saúde para autorização do tratamento? Eu vou mencionar passo a passo aqui para você. Quais são os procedimentos para se obter a autorização do plano de tratamento no SUS? E depois, a autorização do plano de saúde, como eu já mencionei aqui. A jornada entre o diagnóstico e a decisão de tratamento. Como que é a descoberta do tipo de tumor? O que o médico precisa? Por que o médico avalia as características de exames diferentes para chegar nessa especificação?
Você, passo a passo, vai entender em que etapa, qual jornada que você se encontra, e eu espero poder me conhecido no momento muito oportuno para que eu possa agregar tanto valor na sua jornada, para que você entenda quais são as necessidades e as prioridades que você vai ter para enfrentar esse momento tão difícil, tão delicado, que eu sei que afeta muito o seu dia a dia, a sua forma de pensar sobre a vida. Esse aspecto que eu gostaria que você enquadrasse assim, de uma forma muito clara, muito objetiva, para a gente poder otimizar e ganhar tempo mesmo nessa jornada, para que você se norteie, seguir aqui no meu passo a passo. A decisão médica sobre o tratamento. É a jornada em que, quais são os cuidados que você vai ter que ter, como que você vai se preparar para o tratamento, você vai conseguir se organizar. São várias dicas também para que a gente possa enfrentar junto essa jornada. As definições sobre catéteres e suas indicações. Não necessariamente uma quimioterapia é tão segura fazendo na veia, por exemplo. Tem vários tipos, várias classificações de remédios. Isso você não tem obrigação de saber. E são obrigatoriamente necessárias de serem instaladas no seu corpo através de um dispositivo, seja em centro cirúrgico ou no ambulatório de quimioterapia, mas eles são bem diferentes de pegar a veia, por exemplo, quando você vai colher um exame de sangue no laboratório. É importante que você entenda, porque eu trabalho muito com evidências científicas daquilo que é importante, daquilo que a gente tem segurança e de boas práticas num serviço de saúde. Como eu sempre trabalhei em serviços de muita referência, que são serviços que têm essas qualificações, por isso que eu tenho a obrigação de te mostrar aquilo que é melhor, aquilo que é esperado, aquilo que é seguro para o seu cuidado. Se de repente você não tiver, você pode pelo menos questionar, tá? Porque os serviços de saúde, eles trabalham de formas diferentes, mas o que eu te trago aqui é com muita convicção e com muita segurança aquilo que vai ser melhor para o seu cuidado. Por isso que é importante que você não pule essa etapa, para você entender os cuidados mais seguros e melhor recomendados para o seu caso. Você vai conseguir, diante de todas essas informações, você realmente está sendo bem guiado, porque a importância de você ter segurança e ter confiança no serviço em que você vai tratar são essenciais para saber se você realmente está sendo muito bem direcionado. Por isso que eu tenho essa missão aqui de te nortear passo a passo em todas as necessidades que você vai, com certeza, precisar se atentar. De queda de cabelo, os tipos de toucas de resfriamentos e como que elas funcionam. Existem alguns tipos de equipamentos, você não consegue comprar e usar na sua casa. Esses equipamentos, eles são usados nos serviços de saúde. Mas será que todos os enfermeiros estarão preparados para te orientar da melhor forma sobre os cuidados? Tem muita coisa de detalhe em que eu vou orientar você aqui para que você se sinta realmente assim com toda a informação necessária e você se sinta super seguro de que vai dar tudo certo. Porque com esses cuidados eu te garanto que eu cuido de muitas pessoas. Eu já cuidei de muitos artistas, de muita gente importante, muita gente famosa, que assim como você, né, passaram por esse processo, tem ótimos benefícios. Não é porque um serviço de saúde é diferente do outro que você não tem o direito de ter os mesmos tipos de... Então eu estou te dando essa oportunidade de estar sendo orientado por uma profissional super capacitada. Eu trabalho com médicos formados que exigem, inclusive, a nossa atualização constante, e eu me tornei super capacitada para poder te guiar da melhor forma. Por isso que a gente tem tanto reconhecimento no Brasil sobre os nossos cuidados e recebemos pacientes do Brasil inteiro. Então, eu te digo que é importantíssimo prestar super atenção em todo o conteúdo que eu vou te proporcionar aqui. Definições sobre a quimioterapia, imunoterapia, hormonioterapia e terapias de apoio. Se você não souber praticamente o que você está recebendo, fica um pouco mais difícil você entender quais são os seus cuidados e aquilo que você deve ter atenção. Por isso que eu te trago aqui informações super importantes
porque você deve se orientar. Não adianta me dizer, ai Dani, mas eu morro de medo, tudo que se relaciona à área da saúde, para mim é muito difícil. Não, não é difícil. É um momento em que você está passando, que você precisa se apropriar de informações que são relevantes. Ninguém vai te falar aqui informações sobre algo que não seja do seu super interesse. Então, é por isso que eu te trago aqui esse item também. Quais os efeitos colaterais mais comuns das quimioterapias e como podem ser prevenidos? Nossa, esse módulo é extremamente importante. Você começar a ter muita atenção. Eu te digo que é o módulo mais importante, talvez, desse conteúdo todo que eu vou te dar. Porque aqui eu vou mencionar vários tipos de efeitos colaterais. A gente trabalha com mais de 500 tipos de remédios. Então, cada tipo de remédio pode provocar um tipo de efeito colateral diferente. Aqui eu não vou abordar sobre bula, eu vou abordar sobre cuidado, sobre atenção, sobre o cuidado no seu dia a dia. Quando você for para casa e você tiver que ter atenção ao se medicar de acordo com a orientação médica, para usar um tipo de produto ou outro, os melhores cuidados com a sua boca, com a sua pele. Então aqui eu vou dar vários esclarecimentos que você deve ter extrema atenção para a gente, inclusive, minimizar efeitos colaterais. Com um roteiro de perguntas para o médico sobre o seu diagnóstico e tratamento. O que é importante você saber? Porque muitas vezes, se você for de um serviço de saúde ao outro, no laboratório ao outro, realizar os seus exames, vários questionamentos vão ser feitos, principalmente porque você está com um diagnóstico de câncer. E precisa pelo menos entender o tipo de tumor que você tem e quais são as características desse tumor, detalhes, você não precisa, porque isso quem é da área da saúde é que se atenta mais. Mas você vai precisar saber o tipo de remédio que você toma, o tipo de pergunta que você pode fazer para o seu médico, é aquilo que te traz curiosidade mesmo. Então eu vou te trazer um roteiro passo a passo para você não esquecer de nada. Principalmente quando a gente vai numa consulta médica, você para e aí o médico está falando com você, está te examinando e você não lembra de nada. Eu tenho certeza que já aconteceu isso com você. Você não lembra de nada. E quando você sai da consulta médica, você fala, meu Deus, por que eu não perguntei isso? Por que eu não perguntei aquilo? Por que eu esqueci? Então, nisso, eu vou te trazer um roteiro de forma inédita, que eu acredito que ninguém tenha te orientado sobre isso, até para você se tranquilizar na consulta. Direitos dos pacientes oncológicos. Nossa, isso é tão relevante e tão poucas pessoas orientam. Então, eu vou te trazer diversos direitos do paciente oncológico. São várias leis que protegem e beneficiam os pacientes. Se tiver alguma coisa inclusa no seu caso, alguma particularidade, você vai correr atrás dos seus próprios direitos. Eu vou te dar um guia passo a passo disponível para você em PDF também para você se nortear. E como posso me fortalecer diante dessa jornada? Atividade física, benefício, será que existe benefício? Eu vou trazer profissionais da equipe multiprofissional e disponibilizar aqui aulas gravadas dessas pessoas que são expert nessas áreas. Então vai ter fisioterapeuta, psicólogo, vai ter fonoaudiólogo, vai ter nutricionista que vai me apoiar nesse projeto para te beneficiar e te dar um curso completo. Não tem isso em lugar nenhum, tá? Disponível tudo isso num produto só. Você pode assistir da sua casa. Isso, assim, vai ser um ganho gigante para você. Eu vou trazer profissionais super renomados nessa área que participam de congressos internacionais para poder te beneficiar aí com esse conteúdo. Alimentações com dicas valiosas. A nutricionista Gisele Vieira, né, que ela vai dar uma aula aqui pra gente, ela é fantástica. Ela também é do Instituto Vencer o Câncer, atualizada e especialista na área. Ela não vai te trazer, ela vai aprofundar mais para o seu caso, tá? E você vai poder aproveitar muito essa oportunidade. E o acompanhamento da equipe multiprofissional, então, com a nutricionista, psicóloga, fisioterapeuta, dentista, fonoaudióloga e comigo, claro, que sou enfermeira e sou o centro aí do cuidado do paciente, seja em clínica, em hospital. Então, o enfermeiro, ele centraliza todos os cuidados. Eu não sei se você já frequentou um serviço de saúde, mas médico, a equipe administrativa,
todo mundo de laboratório, todo mundo centraliza as informações na enfermeira. E a enfermeira navegadora é a profissional que mais centraliza as informações para que possa te guiar e te nortear aí em todo esse processo. E nortear também a equipe, não só a equipe médica. Discutimos caso a caso para saber se a gente está realmente seguindo o caminho certo, baseado sempre na ciência e em atualizações que acontecem a todo momento. Eu quero que você aproveite. Se for interessante, coloca aí na velocidade 1.5, 1.25 e aí vai aparecer eu falando um pouco mais rápido até. Você pode aproveitar muito mais informações num menor tempo. Você deve se beneficiar tanto das configurações de vídeo como das configurações aí de todo o curso para que você norteie essa jornada e eu possa contribuir da melhor forma possível para que o seu curso seja incrível e para esse diagnóstico tão temido pelas pessoas.